Bom, minha gente, fechamos o sistema endócrino. Agora a gente começa a falar um pouquinho, de forma mais específica, do sistema nervoso. Gente, só repetindo uma coisa que a gente já comentou quando falou do sistema endócrino. Ambos, sistema endócrino e sistema nervoso, estão intimamente conectados. Ambos estão relacionados com o controle de todas as atividades do corpo humano. Como a gente disse, no sistema endócrino, ele controla o corpo humano geralmente de forma mais lenta, por meio de estímulos bioquímicos ou hormonais. E o sistema nervoso, ele controla geralmente de uma forma mais rápida, por meio de estímulos eletroquímicos, os chamados impulsos nervosos. Então vamos começar por uma breve anatomia do sistema nervoso, gente. Então a gente está vendo aí o modelo básico do corpo humano. Estamos distribuindo o nosso sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Central, a gente já pensa, ele está no centro do corpo, né? Começando pela nossa cabeça, a gente tem um fenômeno chamado de cefalização ou encefalização que nós percebemos nos animais, principalmente nos vertebrados. Nós percebemos uma concentração do sistema nervoso progressivamente numa zona central do nosso corpo. Então, começando pela cabeça, onde nós encontramos o nosso encéfalo e continuando, no nosso caso, animais do grupo dos cordados, nas nossas costas, ou seja, na nossa região dorsal, a presença da nossa medula espinhal. Gente, por favor, não confundam medula espinhal com medula óssea. São coisas completamente diferentes. Medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, ela percorre o interior da sua coluna vertebral. Medula óssea é um tecido hematocitopoético relacionado com a produção de células do sangue, que está lá no interior dos ossos, tá? Então, existem ossos do seu corpo onde você tem esse tecido de coloração vermelha que vai produzir células do sangue. Aqui nós estamos falando de sistema nervoso, de tecido nervoso. Então, componente do nosso sistema nervoso central. Encéfalo, que geralmente a gente chama de cérebro, mas na verdade o cérebro é apenas uma parte do encéfalo, e medula espinhal, passando ao longo das nossas costas, por dentro da nossa coluna vertebral. E sistema nervoso periférico, gente. Periférico vem de periferia, certo? Então esse sistema nervoso periférico, ele está conectando o nosso sistema nervoso central com a periferia do nosso corpo. Os gânglios, os nervos, e embora não esteja na imagem, as chamadas terminações nervosas, os nossos receptores nervosos que estão espalhados pelo corpo inteiro, eles fazem parte do seu sistema nervoso periférico. Espetou o dedo, sentiu dor, ali você tem um receptor de dor que faz parte do seu sistema nervoso periférico, que vai estar conectando esse sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. Sentiu frio, sentiu calor, enxergou um objeto, provou um alimento e percebeu o gosto dele. Todas essas percepções são feitas por meio de receptores nervosos que estão diretamente conectados aos nossos nervos. Tudo isso faz parte do sistema nervoso periférico. Bom, gente, então vamos fazer dois tipos de divisão do nosso sistema nervoso. Uma divisão anatômica, que a gente acabou de mostrar para vocês na forma de imagem. Então, divisão anatômica, sistema nervoso central. Geralmente, o que você tem que saber, pensando na grande maioria dos vestibulares? Que o sistema nervoso central é formado por encéfalo mais medula espinhal. De repente, numa FUVEST, que é um vestibular mais específico, ou até algum outro vestibular aí, de novo, o pessoal que presta medicina nas particulares, quem vai fazer Unital aí no final do ano, eles podem pedir alguma especificação. Então, o encéfalo, ele pode ser subdividido em cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mais as regiões talâmica e hipotalâmica, tálamo e hipotálamo. Fazendo uma divisão bem rápida, gente. O cérebro é a parte, vamos dizer, mais complexa do seu sistema nervoso central. Ele está relacionado com a sua inteligência, com a sua capacidade cognitiva, ele está relacionado com a sua memória. Quando você sonha, tudo isso vai estar direcionado principalmente ao cérebro. Cerebelo,
ele já tem funções, eu diria, muito importantes, mas menos nobres. Ele está relacionado com o seu equilíbrio, com a sua coordenação motora, né? De repente, um gato, que não tem toda a nossa capacidade cognitiva, mas tem um equilíbrio muito mais desenvolvido que o nosso, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento do cerebelo deles. A ponte e o bulbo, gente, são zonas de conexão entre o seu sistema nervoso central da parte encefálica e o seu sistema nervoso central da parte medular. Então, a ponte e o bulbo, eles têm relação com funções fundamentais para a sua sobrevivência. Por exemplo, controle da sua função respiratória, aquele aumento da frequência respiratória em situações de atividade física ou até uma resposta ao estresse, isso tem relação com ponte e bulbo. Eles estão bem aqui atrás da nossa cabeça, na região da nuca, né? Por isso que essa região é uma região sensível. Como ela não tem uma placa óssea protetora, ponte e bulbo eles ficam muito expostos e no caso de uma pancada, isso pode até levar a óbito. Tálamo e hipotálamo. O tálamo é como se fosse um centro de distribuição do nosso sistema nervoso. Então, ele distribui as informações para as regiões do cérebro, do encéfalo, que vão cuidar dessas informações. E o hipotálamo está diretamente relacionado com as nossas sensações. E também é um controlador do nosso sistema endócrino, tá? Então, respostas emocionais, sensações de medo, sensação de amor, de paixão e até mesmo sensações mais simples, como vontade de beber água, vontade de comer e até vontade de ir ao banheiro, estão relacionadas com o hipotálamo. E o sistema nervoso periférico, que nos seres humanos é constituído por 12 pares de nervos cranianos, ou seja, nervos que saem diretamente do nosso crânio, diretamente do nosso encéfalo, e 31 pares de nervos espinhais, nervos que partem da nossa medula espinhal ao longo da nossa coluna vertebral, certo? Bom, divisão fisiológica, gente. Eu vou dividir o sistema nervoso em sistema nervoso somático, é ele que está relacionado com as nossas funções voluntárias ou conscientes. O ato de estar falando aqui com vocês, por exemplo, é uma função voluntária que está relacionado ao sistema nervoso somático. E o sistema nervoso autônomo, que está relacionado com as nossas funções involuntárias. Por exemplo, o meu batimento cardíaco, tá? O funcionamento do diafragma. O funcionamento do diafragma, que controla a respiração, ele tem ao mesmo tempo função somática e autônoma. Nesse momento eu estou falando com vocês, mas eu não estou nem pensando em respirar. Porém, eu continuo respirando da mesma forma. A gente continua respirando enquanto dorme. A gente continua respirando até quando a gente está desmaiado, certo? Isso é uma função autônoma. Quando você faz uma inspiração ou uma expiração forçada, ou seja, quando você intencionalmente coloca mais ar para dentro ou mais ar para fora, fazendo força para isso, você está exercendo uma função voluntária do seu diafragma. Tudo bem? E eu ainda vou pegar esse sistema nervoso autônomo e vou dividi-lo em simpático e parasimpático. Fechando essa primeira aula de sistema nervoso, eu quero que vocês guardem duas coisas. Sempre que seu corpo está excitado, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, dilatação das pupilas, tudo isso tem a ver com o sistema nervoso simpático, que é parte do sistema nervoso autônomo. E sempre que você volta ao seu estado de calma, ao seu estado normal, a frequência cardíaca se acalma, a frequência respiratória se acalma, isso tem a ver com o sistema nervoso parasimpático. Guardem isso por enquanto, que vocês já estão muito bem encaminhados. Até já na nossa próxima aula de sistema nervoso.